Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos começar agora mais uma live. Somos Espiritismo. Muito obrigado pela presença de todos que estão chegando. Muito obrigado pela presença. Semana passada nós estudamos, também a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi a parte 1. Nós falamos sobre o objetivo desta obra, que no caso é o Evangelho segundo o Espiritismo, correto? E nós também falamos sobre a autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensino dos espíritos. E neste nós vimos que quando uma mensagem ela é dada, ela não é assim de uma vez assim, não, ela vem aos poucos, tem os precursores, vai acontecendo, devagarzinho. Então assim, e essa verdade ela é revelada e com o passar do tempo ela vai sendo depurada, vai sendo melhor explicada, ou seja, de acordo com a evolução nossa, de nós os homens, ela vai se melhorando, vai sendo melhor explicada, como eu acabei de falar. Então foi assim que aconteceu com essas verdades que a gente vê na doutrina espírita, correto? E hoje, na parte 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar as notícias históricas e vamos também estudar sobre Sócrates e Platão, os precursores da ideia cristã e do Espiritismo, claro. Essas notícias históricas me cumpre dizer o seguinte, que elas não são restritas e limitadas somente ao Evangelho segundo o Espiritismo, não. Elas são relativas aos evangelhos canônicos, aqueles evangelhos que estão na Bíblia. Porque tem termos que Allan Kardec colocou aqui que não aparecem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Por exemplo, terapeutas, qual outro que eu estava olhando, que a gente não vi? Os portageiros, isso, exatamente. A gente não... pouco fala-se dos essênios ou os esseus. Saduceus fala, sinagoga também. Pois é. Então, assim, são termos que merecem um destaque, aí ele achou melhor fazer esse pequeno glossário, que é para explicar melhor o que é. Não é só olhar no dicionário e ver, não, o dicionário é uma coisa limitada. Ou então você vai olhar na enciclopédia, a enciclopédia ela tem que cobrir uma gama de conhecimentos. Então, assim, o sentido verdadeiro que é dado segundo o Evangelho é aqui, na introdução. Essa notícias históricas da introdução, ela fala do povo hebreu, ou seja, o povo judeu, e os seus costumes, mas sem aprofundar, porque não é o objetivo. São termos, exatamente. Nas anotações de Kardec, elas são divididas em 3 espécies: os povoados ou as tribos, as religiões ou seitas e as funções administrativas. E tem uma que não se encaixa nessas 3, que é a sinagoga. A sinagoga pode ser um lugar de reunião ou pode ser uma assembleia dos judeus. Essa divisão que eu acabei de falar para vocês foi uma observação nossa, viu? Mas ela não é algo assim rígida, cartesiana, não. Ela tem lá suas variações, mas é basicamente isso: os povos ou as tribos, as religiões ou seitas e as funções administrativas. Então vamos lá? Vamos começar o estudo? Antes, claro, vamos aproveitar que já chegou aqui os nossos amigos, boa noite a todos vocês, obrigado pela presença. Vamos fazer uma oração, fazer uma prece, tá bom? Então eu convido a todos, junto comigo, a fechar os olhos. Opa, não, desculpa, eu estou fazendo uma coisa errada aqui, desculpa. Quem vai fazer a prece para nós é o Will, um amigo espírita. E quase que eu esqueço. Me desculpa, viu, gente? Vamos esperar o Will entrar. Ele é que vai fazer a prece. E hoje é o aniversário desse rapaz. Olha só. Will! Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Ed. Boa noite, É Will. um prazer estar aqui nessa noite com vocês, viu? Tá certo. Olha, Will, feliz aniversário, muitos anos de vida, muita luz, tá? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a presença, o convite, ainda mais a participação de todos vocês aqui no seu canal, que já é um sucesso com esses estudos aí durante as noites.
E me coloco à disposição para não só para você, Ed, como para todos vocês, através do meu canal, o Espírito Amigo, para todas as dúvidas que vocês tiverem, para todos os pedidos de ajuda. Eu me coloco realmente como um parceiro, como um amigo, para conversar, para escutar quem quer que for, para explicar um pouquinho mais da doutrina e me colocar também como um aprendiz, né? Porque a doutrina, ela nunca deixa de nos ensinar, né? A gente está sempre aprendendo aí com a doutrina espírita, né? Como o nosso amigo Ed falou, pessoal, eu convido vocês agora para fechar os olhos, imaginar agora a presença do Mestre Jesus, a presença dos bons espíritos. Imaginem a presença do seu mentor, do seu anjo da guarda chegando do seu lado. Vamos pedir a ele que nos ajude a abrir a nossa mente para deixar a nossa preocupação do lado de fora da nossa casa, para conseguir absorver um pouquinho desse estudo que o nosso amigo Ed está propondo a fazer junto conosco essa noite. Vamos pedir à nossa Mãe Santíssima que nos cubra com seu véu e nos proteja de qualquer irmão contrário ao bem, que por algum motivo não queira que nós participemos desse estudo durante esta noite. Vamos pedir que o Mestre Jesus nos conduza durante esse estudo pelo caminho reto, pelo caminho direito, e que o nosso Pai Celestial, Criador de tudo e de todos, nos permita essa noite de aprendizado e de alegria. E assim, com a oração que o nosso Mestre Jesus nos deixou, a gente inicia com o nosso amigo e irmão mais este estudo dessa noite. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, vamos retornando, abrindo os nossos olhos aos poucos. Que E é beleza, isso, Will. pessoal. Muito bonita a sua prece. Obrigado mesmo. Quer dar um recado aí do canal? Meu recado hoje, primeiro eu agradeço os parabéns, eu tenho certeza que todos vocês estão me parabenizando aí no íntimo, que esse novo ciclo inicie aí com muito aprendizado e que vocês consigam aproveitar bastante essa noite de estudos. Só complementando um pouquinho o que o Ed falou, muitos desses termos que ele vai passar hoje com vocês, muitos de nós, assim como eu vim de família católica, eu fui introduzido nesses termos de maneira muito rápida. Eu li a Bíblia e não entendia muitos desses termos, porque a Bíblia, né, não nos traz isso que o Evangelho nos traz, de detalhar na introdução cada um desses termos, para que a nossa leitura se torne mais fluida, né? Então, que a gente consiga absorver bastante cada um desses pontos, porque eu tenho certeza que a leitura do Evangelho de vocês vai tornar mais fluida, mais tranquila, mais fácil. Tá bom? Ed, que você seja feliz nessa noite de estudo e muito obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado pelos parabéns também. Eu que agradeço por você estar aqui conosco. E amanhã temos uma palestra na Casa Espírita Maria do Sacramento. Temos a palestra no Maria do Sacramento ao vivo pelo Facebook, pessoal. Depois a gente vai divulgar aí no nosso canal, tá? Exatamente. Will, gratidão. Beijo para vocês, um abraço. A gratidão é toda minha. Tchau, Fica tchau, por aí. pessoal. Com certeza. Bem, depois dessa prece maravilhosa, né, do nosso querido amigo Will, que é do perfil Um Amigo Espírita, quem ainda não segue, né, por favor, siga, pois tem muito conteúdo legal lá, viu, gente? Muito conteúdo. Então, retomando o que nós estávamos conversando sobre as notícias históricas, eu estava falando que nós fizemos uma divisão aí para ficar mais didático o entendimento.
que são os povoados e as tribos, as religiões e as seitas, as funções administrativas. E tem um termo que não cabe nesses três, que é a sinagoga. Sinagoga é um local de reunião dos judeus ou uma assembleia de judeus, né? Não necessariamente tem que ser uma edificação. Então, falando dos povoados e das tribos, vamos começar com os samaritanos. Os samaritanos, eles viviam separados dos demais judeus por questões de quê? De guerra étnica. Então, eles foram banidos, de certa forma. Então, eles viviam num lugar muito distante. E nessa região toda só havia um templo, que era o Templo de Salomão, que é o templo lá de Jerusalém. Só que acabou que os samaritanos fizeram o templo deles lá, que não é reconhecido pela religião judaica, né? Pelos judeus religiosos, não era reconhecido. E eles, assim, eles ficavam lá fazendo seus cultos, suas celebrações. Exatamente. Eles tinham um próprio templo em Samaria, que é o lugar onde eles habitam, Samaria. Eram, por isso, dissidentes de Israel. Eles seguiam só o Pentateuco de Moisés, os 5 livros de Moisés, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento bíblico, que é o que nós conhecemos, nós cristãos, né? E eles são os protestantes daquela época, né? Exatamente, porque como se você for ver, o protestantismo nasceu a partir de uma cisão dentro da Igreja Católica, né? Martinho Lutero, que era um membro da Igreja Católica, ele rompeu. Então, assim aconteceu com os samaritanos. Eles, como que se eles tivessem rompido com o judaísmo. Então, eles não eram bem vistos. Daí, Jesus ter pegado eles por aquele exemplo maravilhoso, né, de amor ao próximo, né? Vocês lembram, né? A gente vai falar disso lá na frente. E tem também, falando de povoados e tribos, tem os nazarenos. Olha só, eles tinham voto de pureza e castidade. Eram muito simples, pessoas que tinham, sabe, uma simplicidade de viver, não tinha grandes coisas, não tinha aquela coisa de ficar, assim, o ouro, sabe? Muita ostentação, aquela coisa. Não, nada disso. Eles não bebiam e conservavam a cabeleira, né? Por isso que os nazarenos, eles eram cabeludos. Jesus era um nazareno, né? Jesus nazareno, e ele tinha um cabelo longo. Sansão era nazareno, lembra? Sansão e Dalila? Pois é, da passagem bíblica lá, pois é, ele também tinha a força, inclusive, era nos cabelos dele, né? E tantos outros também. E os primeiros cristãos foram confundidos com os nazarenos. Olha só que interessante. E agora vamos falar sobre essa divisão que a gente colocou aí, as funções administrativas. Publicanos são os cobradores de impostos daquela época. Eles cobravam impostos para o Império Romano. Então, eles eram judeus que ficavam na Judéia e cobravam impostos para Roma. Então, assim, quando o intendente, né, aliás, o representante de Roma ia lá na Judéia, ele ia falar com os publicanos para pegar o quê? Os impostos que eles queriam. Então, muitas vezes, o publicano, o que ele fazia? Ele cobrava a mais. Ele cobrava a mais, por quê? Para ter o lucro dele. Então, muitas vezes, ele se metia muito facilmente em corrupção. Então, assim, esses publicanos, eles eram queridos lá entre os judeus? Judeus esses que não gostavam de pagar impostos? Não. Era um tipo de pessoa odiada mesmo, assim. Eles não gostavam de se relacionar com publicanos. Era muito fácil falar assim, falar que como sinônimo de desonesto, como sinônimo de pessoa de má vida, falar que ele era um publicano. Então era quase uma ofensa falar assim, você é um publicano. Era como se fosse uma ofensa, exatamente. Então, assim, ninguém gostava de publicanos. Esses publicanos, eles eram como se fosse a Receita Federal de lá, daquela época. Ou seja, eles taxavam as rendas que as pessoas tinham, né? Podia ser poucas rendas, podia ser riquezas, eles taxavam. Só que eles mesmos, se não me engano, acho que eles não pagavam. Acabava assim, que eles pagavam, por quê? Porque eles arrecadavam, ficava com lucro e eles tiravam a parte do lucro que talvez pagasse, né? Não sei. Mas tinha um publicano que foi exemplo para gente de fé, que foi Zaqueu. Lembra? Zaqueu, um homem baixo, que estava lá em cima de uma árvore chamada Sicômoro, e ele estava lá em cima querendo ver quando Cristo passasse, e Cristo falou, desça daí, Zaqueu, que hoje eu vou jantar na sua casa. E todo mundo ficou escandalizado, né? Por Jesus jantar na casa de um publicano. Pois é, mas foi lá, fazer as refeições lá na casa desse publicano. E esse publicano era a exceção.
Ele era o que não cometia atos de iniquidade, de corrupção. Ele sempre procurava ressarcir se ele tivesse cobrado a mais ou tivesse feito algum mal para alguém, ele ressarcia, ele devolvia depois que ele tivesse acertado lá com o Império Romano, né? Porque se não acertasse também, aí ia ser punido com morte, né? Então ele fazia isso. Então Zaqueu era o publicano que era a exceção, exatamente. E os portageiros? Portageiros, eu acho que não tem essa palavra no Evangelho segundo o Espiritismo, mas se for olhar nos evangelhos canônicos, acho que a gente acha. Portageiros eram os cobradores também de impostos, só que eles ficavam nas entradas das cidades. Então, cada cidade que a pessoa ia, levando algum valor, alguma coisa, ela tinha que pagar uma parte lá para entrar. É como se fosse alfândega. Já viu quando você já vai lá para aquele lugarzinho chamado Miami, né, tal, aí quando volta, muita gente volta por Manaus, né, porque a alfândega de Manaus não é tão boa, né, como a de São Paulo, por exemplo, que pega tudo, né, pois é. Então, assim, a alfândega é justamente isso. Você chega, o que você traz lá de fora, que você compra de acordo com o câmbio, né, que às vezes está favorável, hoje em dia não está, né, então, assim, aí paga um imposto sobre aquele produto que está entrando. Então, os portageiros, eles faziam isso lá naquela época, sabe? Nas cidades, né? É, Jerusalém, quais as outras, gente? Eu não lembro aqui o nome das... as cidades lá. Então, eles faziam isso. Então, eles provocavam também uma certa repulsa, porque, como eu falei, né, o povo judeu não gostava de pagar imposto. Então, quando eles saíam, por exemplo, de Jericó para Jerusalém, para entrar em Jerusalém, pagar imposto. E ao contrário também, ainda mais Jericó, que era uma cidade comercial, então, assim, aí que pagava mesmo, né? E assim ia. Esses portageiros, eles eram como se fossem publicanos também. Então, eram pessoas que não eram muito bem vistas, né? Só que menos, porque acho que os publicanos, os portageiros, eles não tinham tanta liberdade assim, igual um publicano, por exemplo. Então, ele tinha que cobrar aquilo e pronto, tal. E tanto os publicanos como os portageiros, eles tinham a favor de si os soldados, os exércitos, né? Ou seja, quem não pagasse ia se dar mal. Então, assim, então por isso que eram pessoas que não agradavam tanto naquela época, né? Igual assim, muitos de nós não gostam de pagar imposto, né? Não gosta de pagar para o governo certas coisas, imposto de renda, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, é aquela coisa, né? A gente tem que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. César é o governo, é o império, é o que está detendo poder material aí. Então a gente dá e tal, e dá a Deus o que é de Deus. É assim que funciona. E dessas funções administrativas tem os escribas. Eles eram secretários dos reis de Judá. E também eles foram depois os intendentes dos exércitos judeus. Aí passaram a ser conhecidos depois, mais tarde, como doutores que ensinavam a lei de Moisés. Então eles ensinavam lá na sinagoga, né, quando tinha um horário certo lá, para ensinar essas leis. É muito parecido com os fariseus, né? Jesus os reprovavam. A gente vai falar de fariseus agora, quando a gente vai entrar nessa divisão chamada religiões ou seitas. Por que, que os escribas eram muito parecidos com os fariseus? Porque, olha só, os fariseus, é, eles, é, eles aparecem bastante, mas eles são considerados povos hipócritas. Por quê? Povos hipócritas. Porque eles gostavam de aparecer. A palavra é essa. Enquanto que a gente vê que a verdadeira oração, a oração mais bem vista, mais agradável a Deus, é aquela que a gente faz no interior, sabe? Que a gente faz com recolhimento, e eles faziam questão de ficar orando nas ruas em voz alta. Para quê? Para despertar a curiosidade no povo. Para saber que eles estavam lá. Então, eles faziam aquela oração bonita, com palavras rebuscadas, aquela coisa toda. E não raro, assim, eles até nessas orações acusavam alguém, né? Infligiam, falavam, ainda bem que eu não sou igual a essa pessoa, né? Que, que é uma pessoa de má vida, sabe? Eles tinham essa coisa. Mas fariseu, ele vem do hebreu, a palavra parush, que quer dizer separado, distinto. Então eles não se misturavam. E também os fariseus eles eram muito apegados com as práticas externas, sabe? A gente vê uma passagem aí a verdadeira pureza, mãos não lavadas, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus foi ter com os fariseus, né? Ele foi lá fazer as refeições. Jesus não tinha preconceito, ele não discriminava ninguém. Então ele foi lá, ele e alguns discípulos.
Então, quando ele esteve lá com os fariseus, um costume que era meramente ritual era quando sentasse à mesa antes das refeições, tinha lá um vasilhame com água que eles passavam água nas mãos e enxugavam. Gente, quem ia para as mesas fazer as refeições já estava com as mãos limpas. Só que tinha esse costume dos fariseus que é passar água na mão, enxugar e sim, aí pegar o pão, que ele comia com a mão, né? Não tinha talher naquela época. Rasgar o pão, que era aquela folha de pão redonda assim, né? Que parecia mais um suplê, sei lá, então eles comiam com aquilo lá, com a mão. Aí passava as passas e tal. Só que Jesus e os discípulos não passaram essa água na mão, ou seja, não, assim, não lavaram as mãos, né? Então os fariseus ficaram escandalizados com aquilo, né? E falaram assim, poxa, mas como é que você não lava a mão, Jesus? Você tem que dar exemplo, né? Oxe, como é que é isso? Aí Jesus falou assim, pois é, né? Eu não lavo as mãos com esse ritual de vocês aí, mas vocês não obedecem a lei. Porque vocês não honram pai e mãe. Está escrito lá nos 10 mandamentos, ó, de Moisés, hein? 10 mandamentos. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que vosso Deus vos dará. Então, assim, Jesus pegava e em cima também. Eles vinham com coisa, querendo, né, querendo se amostrar ainda mais para Jesus, né? Só que Jesus pegava eles no pulo, né? Então falava isso. Porque os fariseus faziam o seguinte: eles se apegavam muito a rituais e esqueciam as leis, e esqueciam as virtudes. Então, por exemplo, era muito fácil um fariseu deixar o pai e a mãe passando necessidade, né, quando era o caso, e ficava tranquilo. Por quê? Porque ele fazia os rituais e ele estava limpo na cabeça dele. Só que não, não. Ritual, gente, ele só presta quando faz alguma coisa aqui dentro, ó. Quando faz valer aqui dentro, quando a gente se torna uma pessoa melhor. Se isso não acontece, esse ritual não vale de nada. Esse ritual é só encenação, é só teatro, certo? E é um teatro assim que não agrada, é um teatro sem público, né? Não agrada. Pois é. Não estou falando que teatro é ruim, não. Teatro é muito bom, a arte é muito boa, nós precisamos da arte, né? Então, olha só. Só que os fariseus faziam isso. Aí o que acontece? Esqueciam das virtudes, esqueciam de observar as leis. Aí era a hora que Jesus chegava, eles pegavam no pulo. E de tanto Jesus ver essas coisas, assim, Jesus falava muita facilidade. Os fariseus são o quê? São os hipócritas de nossa época. Então, como eu falei, né, vem da palavra parush, né, quer dizer separados, né, ou seja, distintos. Eles aparecem demais no Novo Testamento. Por quê? Porque eles são pessoas que se mostram, que aparecem mesmo, né? E Jesus, e sempre tentando pegar o Cristo, né? Sempre tentando colocar uma pegadinha para Jesus, né? E eles envolviam-se em discussões intermináveis. Às vezes eles pegavam uma questão, às vezes uma palavra, às vezes até um iota, que era a menor letra que tinha lá do alfabeto hebreu, que parecia uma vírgula nossa, e começava a discutir, não parava, ou seja, ele cansava as pessoas por causa dessas discussões. Então, assim, só aquela prática externa, às vezes é coisa que não tinha sentido, não tinha fundamento. E eles não se importavam com virtudes, né, a prática das leis, né? Tinha aparência de puros, mas eles não tinham a verdadeira pureza do coração. É, então, em diversos momentos, a gente via Jesus falando, né, sobre esses fariseus. É por isso que eu falei que os escribas eram muito confundidos com os fariseus, por causa dessas atitudes que realmente não tinha porquê, né, tal. Agora, sobre religião e seitas, vamos falar dos saduceus, né, que é uma seita judia criada por um missionário lá, um sábio chamado Sadoc. Foi ele que a fundou. Esses saduceus era uma seita muito curiosa. Eles não acreditavam na imortalidade da alma. Oh, gente, que pena, né? Eles não acreditavam na ressurreição. Então, assim, e eles não acreditavam em anjos, sejam anjos bons ou anjos maus. Eles não acreditavam. Mas acreditavam em Deus, né? Bom, eu não sei como é que era essa relação deles com Deus, mas eles acreditavam em Deus. Eles eram sensualistas e os materialistas da época, e eram deístas, ou seja, deístas é aquele que não aceita influência de nenhuma outra organização religiosa, de nenhuma outra seita. Então, ou seja, eles acreditavam neles, em Deus e pronto, acabou. É uma pena, porque eles não acreditavam na imortalidade da alma, pois isso aí já vem de Sócrates, dizer que a alma é indestrutível, que morre é o corpo, não a alma. Eles não acreditavam na ressurreição. Gente, coitado, quando eles ficaram sabendo, né, que Jesus ressurgiu,
ressuscitou, né? E apareceu lá para Maria de Madalena, né? Que foi a primeira pessoa que o viu, né? Inclusive, muitos lá o viram subir aos céus, né? Coitado, Saulo dos Seus, como é que eles devem ter ficado? Eles devem ter dado em crise, né? Deve ter dado uma coisa assim, deve ter ido lá pro chuveiro de roupa e tudo, né? Deu aquela coisa, né? Poxa, mas eu não acreditava, agora tá lá aquele Jesus lá provando que existe. Oh, meu Deus, do jeito daquela época não existia chuveiro, não. É só uma brincadeira. E os anjos, hein? Pensar, gente, que quando Jesus foi nascer, um anjo apareceu para Maria, né? Um anjo, um espírito puro, né? Apareceu para Maria e falou, né? Maria, mãe de Jesus, né? Falou lá para ela aquela prece, né? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o vosso ventre, Jesus. Isso aí é o começo da prece, né? Que é quando o anjo fala para Maria que ela ia receber, estava, né? Ia gerar, estava gerando Jesus e ele ia nascer por ela. Então, assim, coitado, é uma pena, né? Desses saduceus. Mas eles eram os materialistas, eles não acreditavam em nada. Então, assim, é, o materialismo ele é muito perigoso mesmo, sabe? A gente vai ver lá mais na frente com Sócrates. Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, pode falar aí, viu? Fazer os comentários, tal. Aqui o Will falou, né? Os fariseus eram típicos, faça o que eu falo, mas não faça o que... Isso, exatamente. A Dijane, boa noite, Dijane. Ediliz, dá um tchauzinho, tchauzinho para você também. A terceira revelação, olha, o Rafa está aqui, gente. Olha, Silvano, obrigado. Um livro por dia, obrigado. O Leandro Pelógia está aqui, do Aprendiz Espiritista 21, obrigado. Cris Pereira, muito obrigado pela presença. Cacau, Fernanda Paula, muito obrigado. Nice Santana, Cris Amaral, Mamed Fox, muito obrigado. Cleiton, muito obrigado pela presença de todos. Altair, a Cida Rachid, muito obrigado. Noeli, Altair, de novo. Cleonice, Maria, muito obrigado, gente, pela presença de todos vocês. Viu? Se eu estiver indo rápido demais, por favor, me fale. E aqui é a Lidíssima, minha esposa, gente. Ela está aqui prestigiando também. Beijo, ó. E o Diogo Ramos acabou de chegar. É o Diogo Ramos, obrigado, viu? O locutor acabou de entrar. Gente, o homem tem a voz mais bonita desse Instagram, locutor espírita. Sigam, viu? Sigam. E, além dos saduceus, também nós tínhamos os essênios. Olha só, a gente falou dos saduceus, que eram os materialistas, eram, né? O Renato Prieto aqui, gente. Muito obrigado, Renato Prieto, pela sua presença, viu? Fiquem com a gente. Os essênios eram o contrário dos saduceus. Eles eram muito respeitados naquela época, viviam em forma simples e branda, né? Eles não tinham muita coisa de ostentação, aquela coisa. As crenças eram semelhantes com os ensinamentos de Jesus, os essênios, olha só. Jesus não foi essênio, mas ele acredita-se que ele teve contato com esse povo devido à afinidade de crenças, né? O que Jesus ensinava e o que os essênios acreditavam. Os essênios ensinavam o amor a Deus e o amor ao próximo. Eles acreditavam na imortalidade da alma, acreditavam na ressurreição, olha só, e condenavam a escravidão e a guerra. Ou seja, eles eram contrários aos saduceus, né? Enquanto os saduceus era aquele pessoal materialista, né? Sensualista, deísta, e já tinham os essênios que já eram outros. Jesus não foi essênio, viu? E também Jesus não aprendeu as coisas lá com essênio, porque essas verdades, elas vinham já de algum tempo, já Sócrates começou a falar sobre isso. Mas Jesus, como é um espírito puro, já naquela época já era um espírito puro, ele é que, na verdade, trouxe essas chamadas inovações, que é a lei de amor e de perdão, né? Então, assim, a gente via que tinha graus de evolução diferentes entre os povos. Os essênios estavam mais avançados, os saduceus estavam um pouquinho lá na lanterna, e tinha outros aí. Os fariseus estavam querendo, sabe? Então, se fosse uma corrida assim, a gente imagina uma corrida, né? A gente ia ver quem é que estava, né, realmente chegando lá, né? E agora é curioso, porque tinha também uma religião ou seita chamada terapeutas. Olha só, que era os servidores, os cuidadores, são servidores de Deus que fala, né? Eles se destacavam também pela simplicidade, levavam vida simples, tinham uma alimentação muito frugal, como diz lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Eles observavam bem a prática do bem e observavam bem também as leis, praticar as leis, ou seja, bem atentos.
tinham muitas relações com os essênios, ou seja, sabe aquele vizinho gente boa, assim, que a gente conversa, dá bom dia, ele responde, aí você conversa com uma frivolidade, ele responde também, numa boa, sempre de bom humor, pois é, eram os essênios e os terapeutas, eles tinham essa relação boa assim mesmo. E eles foram confundidos com os cristãos, devido o quê? Devido a essa coisa de querer ajudar, de ir atrás, sabe, de fazer o bem, né? E eles foram considerados o elo entre o judaísmo e o cristianismo, quando foi aquela transição, né? Muitos judeus começaram a virar cristãos, aí começou a surgir o cristianismo. Não foi Jesus que fundou o cristianismo foi fundado depois pelos cristãos, né? Então é isso. E aquele termo que eu falei para vocês que não se encaixa naqueles três que eu falei, que é as tribos e povoados, religiões e seitas e funções administrativas, tem a sinagoga. Eu comecei a falar sobre ela lá atrás, né? Mas vamos recordar aqui, né? Jefferson Clash, bem-vindo a essa doutrina maravilhosa. Ah, isso, o Differs. Muito obrigado, viu? Era um local de culto dos judeus religiosos, porque tinha judeus que não eram religiosos, viu, gente? Até hoje é assim, tem judeu que é religioso e judeu que não é religioso. Só que isso não era uma edificação, não necessariamente uma edificação, não. Era o local que eles se reuniam. Era fazer uma assembleia lá e pronto. Se tivesse quórum, aí eles faziam as reuniões deles lá. Então eles faziam leituras da Torá judaica, que é o Velho Testamento. Né? As sinagogas são heranças da ocupação dos babilônios em Israel. Porque houve uma época que os babilônios invadiram Israel e expulsaram os judeus. Os judeus foram expulsos. Se não me engano, deve ter sido... eu não sei se foi a primeira vez, mas foi muitos anos atrás. Então, os babilônios fundaram lá essa coisa de fazer as reuniões assim, né, em forma de assembleia. Aí, quando os judeus retomaram aquela região de Israel, dos babilônios, ficou esse costume. Então, eles começaram a fazer as sinagogas. Só havia um templo oficial naquela época, que era o Templo de Salomão, o Templo de Jerusalém. E tinha o templo do lado, né, lá dos samaritanos em Samaria, que era muito longe, então eles não reconheciam. Então, para eles era só o Templo de Salomão. Aí, só que nas outras cidades tinha o quê? Sinagogas. Que se a gente for assim, fazer uma comparação, você imagina que nós temos o Vaticano, né? Lá, que tem lá aquela coisa. E tem as igrejas, as dioceses, as arquidioceses, não sei quem fala, nas outras cidades, né? Então é a mesma coisa, assim, se a gente for comparar. É igual, por exemplo, tem a FEB, Federação Espírita Brasileira, e tem as federativas estaduais em cada capital brasileira, né? Então é mais ou menos por aí, sabe? Assim, é uma comparação meio ruim, assim, mas é só para a gente ter uma ideia. Então, essas sinagogas, elas não são necessariamente edificações, não são templos de pedra, mas é onde eles se reuniam, judeus. E eles faziam as assembleias, né? Ou seja, teve quórum, eles faziam as assembleias, decidiam coisas, e quando não tinha, eles faziam orações públicas. E sempre aos sábados. Sempre aos sábados. Na época de Jesus, eles reuniam-se aos sábados e faziam as preces públicas. E sabia que Jesus ensinou nas sinagogas, pelas cidades onde ele passou? Exatamente, ele ia nas sinagogas e ele dava os ensinamentos, fazia as preces. E foi isso que começou a chamar a atenção de Cristo, né? Sobre isso. Bem, gente, isso aí são as notícias históricas que nós falamos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, nós vamos falar sobre uma parte mais, assim, profunda. Porque isso aí é como se fosse um glossário que Kardec fez para explicar melhor os termos que aparecem nos evangelhos. Não necessariamente no Evangelho segundo o Espiritismo, mas nos evangelhos canônicos, por exemplo. Porque, se não me engano, as palavras portageiro e terapeutas não aparecem no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Saduceus aparece muito pouco. Mas se você for pegar os evangelhos canônicos, aí sim, tem mais a presença. Agora, olha só. Sócrates e Platão, os precursores da ideia cristã e do cristianismo. Olha só, lembra quando a gente fez o estudo da introdução do Evangelho, parte 1, que as verdades elas vão sendo reveladas assim aos poucos, elas nunca vêm assim de uma vez, sabe? Não. Primeiro vem alguém que fala uma coisa, aí depois aparece outro missionário e diz alguma coisa nesse sentido, aí vem o outro e dá um complemento.
E agora, quando a mensagem é mentira, muitas vezes ela fica abandonada. Ninguém vem falar sobre ela. Por quê? Porque ela não é uma verdade, ela não é algo que deveria, sabe? Que deveria ser dita, ou talvez, sabe, por vários motivos não tem por que estar lá. Então, assim, o que acontecia? O que acontece? Quando a gente estudou lá, autoridade da doutrina espírita, controle universal dos ensinos dos espíritos, a gente viu que os espíritos eles vão dando essas informações e elas vão aparecendo aos poucos e vai se confirmando. Veja só, apareceu Sócrates, que não escreveu nada. Quem registrou foi Platão, seu discípulo, seu aluno. E Sócrates já falava algumas coisas sobre a alma, falava alguma coisa sobre reencarnação, ele falou alguma coisa sobre a imortalidade da alma. Aí passou um tempo e Moisés. Aí Moisés veio também falou algumas coisas tal e nesse sentido, né, também. Aí depois de Moisés passaram-se os séculos, os anos. Jesus já veio falando, eu não vim destruir a lei, mas complementá-la e complementou. Ele resumiu, por exemplo, os 10 testamentos, as 10 leis dos. Ai, meu Deus. Lá, os 10 mandamentos, pois é, ele resumiu os 10 mandamentos em dois, né? Amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Se for pensar, está tudo lá. Aí mais tarde, passou um século, tal, 2000, quase 2000 anos, veio Kardec, com os espíritos dando essas mensagens tal, e dando uma explicação melhor ainda, né? Ou seja, mais elucidativa, não melhor, desculpa, mais elucidativa. Então, as verdades ditas por Sócrates são mais antigas do que os essênios. Lembra que eu falei lá dos essênios, que eles pareciam muito com os cristãos? Pois é, mas só que Sócrates veio lá antes falando sobre isso, o que os essênios ensinavam. Amor a Deus, amor ao próximo, é, a, a pré-existência da alma, aquela coisa toda. E Sócrates era muito semelhante com Cristo. Olha só, Sócrates não escreveu nada. Jesus também não escreveu nada. No caso de Sócrates, foi Platão que registrou tudo. Registrou uns pergaminhos, né, na época, né, que eles chamavam de livros, né? Então, Platão registrou tudo. Jesus teve os seus discípulos que registraram, inclusive registraram não necessariamente contemporâneos com Cristo. Cristo já tinha feito a passagem, a ressurreição, e eles continuaram escrevendo. Começaram a aparecer livros. Ainda tem livros apócrifos ainda sobre Cristo que a Igreja Católica ou a Sociedade Bíblica, não sei, não aceitam, mas está lá falando as coisas sobre Cristo. Assim como tem o Evangelho segundo o Espiritismo também, que fala sobre Jesus. Então, veja só, Sócrates não escreveu nada. Jesus, ele combateu o mal, ele combateu os hipócritas e ele não arredou o pé. Sócrates, lá na época dele, lá atrás, ele também combatia os hipócritas. E ele tinha um método, né, de atuação dele. Ele usava muito a ironia socrática. O que é a ironia socrática? Não é bem a ironia que a gente conhece hoje. É assim, a pessoa vinha afirmando uma coisa, ele começava a perguntar. Aí ela falava uma coisa, ele perguntava de novo. Ou seja, ele ia perguntando até a pessoa entender que ela ignorava aquele assunto. Ou seja, ele queria fazer com que a pessoa entendesse que nem todo mundo sabe sobre tudo, porque ele mesmo, Sócrates, ele era alguém que ele se dizia que só sei que nada sei. Ele tinha essa coisa com ele, sabe? Tanto é que lá na Grécia, né, perto de Atenas, tinha uma ilha chamada Ilha de Delfos. E nessa ilha de Delfos tinha um templo, e esse templo chamava-se Oráculo. Então falava-se Oráculo de Delfos. E lá ficavam as pitonisas, né, que elas colocavam lá, às vezes, o fogo numas palhas, ou alguma coisa assim, para elas entrarem em transe e conversar com os espíritos, né, que falavam que era conversar com o oráculo. E a senhora dava informações. Então, houve uma dessas pitonisas que falou que, quando foi perguntada, né, qual era o homem mais inteligente de Atenas, aí ela falou que o mais inteligente era Sócrates. Aí ele foi entender por que falaram sobre isso, mas eu não concordo com isso, eu ser o mais inteligente. Aí depois ele pensou, será que é por isso? É porque eu tenho consciência de que eu não sei de nada. Será que é por isso que ela falou que o oráculo disse que eu sou inteligente? Enquanto isso, todo mundo lá se esbaldando na vaidade, aquela coisa, né, de que não, que eu sou mais inteligente, eu que sou, tal. Mas olha só, a única diferença de Sócrates entre Jesus é que Sócrates se casou e ele teve filhos.
E ele se casou 2 vezes. Sócrates, ele enfrentou, né, a hipocrisia, né, assim como Jesus. Também Kardec, também esqueci de falar, tipo, Kardec enfrentou os hipócritas da sua época também, né? Lembra lá do Alto de Fé de Barcelona, que botaram fogo nos livros lá de Kardec, lá entrando na Espanha? Pois é, Allan Kardec ficou pistola da vida com isso aí. E ele foi lá no imperador lá, que é Napoleão III. Poxa, isso é um atentado grave contra a França, né? Só que ninguém fez nada. Por quê? Porque o imperador estava unido com a igreja, né? Então, Platão, ele era aluno de Sócrates, ele foi um filósofo e matemático. Ele fundou a primeira universidade, ou seja, academia, no mundo oriental, em Atenas. Pois é. Então, assim, e Sócrates, ele foi fundador da filosofia na parte ocidental do mundo, né? Ele contribuiu muito para a ética, para a lógica, com os conhecimentos, os estudos, né? E eu já falei sobre a ironia socrática, né? Tem gente que já vi dizer que não acredita que Sócrates existiu, achava que era uma criação de Platão. Já tem outros que falam que não, que Sócrates existiu sim, tal, 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 tal. Porque Platão, pelo que eles estudaram, ele não tinha capacidade de tantos conhecimentos assim colocar. E, bom, fica aquela coisa, né? O importante disso aí tudo são os ensinamentos, né? Então, assim, Sócrates e Platão, eles são os precursores da ideia cristã e do espiritismo. Então, seria errôneo concluir que ele colheu, né? Aqui está falando sobre Jesus, né? Que Jesus não era essênio. Sobre a obra escrita por Platão e ditada, vamos dizer assim, falada por Sócrates, porque Sócrates ele ensinava para os jovens, ele não ia atrás de ninguém, ele estava lá quieto, aí começava a conversar, aí tinha uns jovens que achavam interessante e vinham lá conversar com ele. Então, quando ele estava dando aula. Aí alguns anotavam, né? Anotavam isso. Só que isso começou a chamar a atenção dos donos do poder da época, né? Falei assim, poxa, mas Sócrates está ensinando umas coisas aí que é perigoso abalar o nosso poder aqui. Aí o que eles fizeram? Prenderam Sócrates, acusaram ele de uma coisa que ele não fez e, por fim, condenaram ele à morte. Ele teve que tomar cicuta, que era um veneno na época. Jesus foi a mesma coisa. Jesus, quando ele acharam que poderia abalar o império, o que eles fizeram? Prenderam Jesus, fizeram um julgamento mequetrefe lá, que não tinha nada a ver com aquele povo lá gritando daquele jeito, escandalosamente, e crucificaram Jesus. Só que Sócrates prevaleceu. Ninguém sabe quem foram os jogadores de Sócrates. Muito poucos sabem, né, quem foram os jogadores de Sócrates. Só sabe que Sócrates está aí até hoje, com seus ensinamentos vivos, assim como Jesus, né? Então, por exemplo, Sócrates dizia assim que o homem é uma alma encarnada. Olha só o que Sócrates já falava, né? A distinção e a independência entre o princípio inteligente e o princípio material. A doutrina da pré-existência da alma, ou seja, antes de virar homem, era a alma, ou seja, o espírito é criado antes do corpo. Olha só, isso é ensinamento do espiritismo. A alma se transvia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Ou seja, o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, vive iludido. Por quê? Porque essa vida aqui, ó, matéria, isso aqui é ilusão. A verdadeira vida é a vida espiritual. Exatamente. Então, tudo que a gente tem aqui a nosso dispor é para evoluir a alma, evoluir em nós enquanto espíritos, e não para um mero deleite, né? Enquanto tivermos nosso corpo e a alma se achar mergulhada, nunca possuiremos o objeto do nosso desejo, seja a verdade. É uma variação sobre aquele tema lá, porque a verdade, ela se faz para nós depois que a gente desencarna, quando a gente está no mundo espiritual, que a gente vê tudo, a gente lembra das nossas vidas passadas e lembra dessa última vida aqui, e a gente vê se realmente a gente acertou ou errou. Isso é verdade. Enquanto tivermos nosso corpo e a alma, não, isso aqui eu já falei, né? Tá. O corpo nos enche de desejos, apetites, temores, de mil quimeras e mil tolices, de maneira que, com ele, é impossível sermos sábios. Isso aí são as palavras de Sócrates, viu, gente? Escritas por Platão. Jamais conheceremos a verdade ou só a conheceremos após a morte. Era o que Sócrates acreditava naquela época, certo? A alma impura, nesse estado, encontra-se oprimida e se vê, de novo, arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Falta de conhecimento, né? Então, assim, ela se vê arrastada nesse sentido. As dos maus que vêm forçada a vagar nesses lugares,
onde arrastam consigo as penas da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até os apetites inerentes à forma material de que se revestiam e conduzem a um corpo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso aí? O princípio da reencarnação, olha só, Sócrates já falava. O princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso. Mas também o estado das almas que ainda mantém sob o jugo da matéria é descrito tal qual mostra o Espiritismo nas evocações, ou seja, quem precisa de reencarnar é quem está impuro, é espírito impuro. Se nós estamos reencarnados aqui nesse mundo, nós ainda não temos a pureza. Já falar dos espíritos puros, que é os espíritos de primeira ordem, pois é, nós ainda não somos. É isso que Sócrates falava lá. Então a reencarnação no corpo material é consequência da impureza da alma. Olha só, Sócrates, após a nossa morte, o gênio, daimon ou demônio, eu vou falar sobre isso, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos que têm de ser conduzidos ao Hades. Isso aí já é uma crença que eles tinham lá na época. Hades era o deus que ficava no Tártaro. Tártaro era o lugar das profundezas, para onde iam as almas ruins, as almas más. Isso é a mitologia grega, viu, gente? Tem alguma coisa a ver com os de hoje? Tem com o inferno? Com o capeta que fica lá mandando no inferno? Tem a ver. É porque a Igreja Católica ela pegou emprestado algumas coisas lá, mudou os nomes e pronto, sabe? Foi isso. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: inferno não existe. Capeta não existe, tá bom? O que existe é espírito impuro, espírito que deseja o mal, e o que existe é o inferno das nossas emoções, da nossa falta de evolução. Isso sim existe. Bem, como eu falei, né, o princípio da reencarnação, tal. Sobre essa coisa do gênio que nos leva para o lugar, é a doutrina dos anjos da guarda, ou espíritos protetores. Pessoal, gênio queria dizer daimon. Daimon é uma palavra que quer dizer demônio, que se a gente for traduzir daimon, quer dizer espírito. Do grego, daimon quer dizer espírito, ou seja, quer dizer gênio, ou seja, gênio espírito. Então, o nosso daimon, na época, era o anjo da guarda, que mais tarde ganhou esse nome, certo? Palavras de Sócrates. Deixa eu ver aqui, a Monique está falando alguma coisa. Boa noite, Ed, né? Eu li isso ontem, Hades, né? Meus ancestrais gregos. É porque a Monique, ela acho que ela tem uma ascendência grega, que o nome dela é Monique Papa, né? Papa alguma coisa, né? Depois escreve para nós, Monique, para a gente saber o seu nome completo. Ela tem ascendência, acho que grega, se não me engano. Sigam, viu, gente? Monique Papa, muito legal, muito conteúdo espírita. Então, assim, a palavra daemon, da qual fizeram o termo demônio, não era, na antiguidade, tomada no sentido como nos tempos modernos. Ou seja, demônio não era o que se conhece hoje. Era diferente, bem diferente. Então, olha só, no que Sócrates diz, se você substituir a palavra demônio por espírito, você vai ter a doutrina espírita. E se você substituir pela palavra anjo, vai ter a doutrina cristã. Olha só como é isso. A preocupação constante do filósofo é a de tomar maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a essa vida, que não dura mais de um instante, do que tendo em vista a serenidade. Se a alma é imortal, não é prudente viver visando a eternidade? É o que o Espiritismo e o Cristianismo ensinam sobre a eternidade. A alma, ela não morre. Se a alma é imaterial, ela deve passar, após essa vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial. Do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Sócrates estava falando isso aqui, gente. Olha só que interessante. Sócrates e Platão compreendiam perfeitamente as diferentes graus de desmaterialização da alma. Ou seja, ele já acreditava que a alma tinha progressões. E do jeito que o corpo, quando morre, vai para a terra, a alma vai, né, para o mundo espiritual. Se a morte, olha só, Sócrates, se a morte fosse a dissolução completa do homem, seria muito vantajosa para os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Olha só, isso aí, gente, é o materialismo. Sócrates já condenava o materialismo naquela época. O materialismo que proclama o nada para depois da morte, anula toda a responsabilidade moral posterior e, por conseguinte, é um estímulo ao mal. Que o mal tem tudo a ganhar com nada.
Porque é muito legal, né? A pessoa chega pronta, faz tudo, vive na vida louca aí e tal, depois morre e acabou. Não, não é assim não. A vida continua. Sócrates. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando a gente, já viu, tanta cicatriz a gente tem no corpo, aquela coisa toda, são os acidentes que a gente sofreu. A alma é a mesma coisa. Isso fica gravado. É o caráter, aquela coisa toda, né? E assim, é, vai falando também, as belas, olha só, Sócrates, as mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços para se lhes assemelhar. Seria grave os deuses dispensassem mais atenção a essas oferendas do que a nossa alma, do que os nossos esforços, né? Chama o homem vicioso a esse amante vulgar que ama o corpo mais do que a alma. Palavras de Sócrates. É o amor que enfeita a natureza. Olha só, Sócrates falando, hein? Mais uma vez condenando o materialismo, o sensualismo, aquela coisa toda. O amor que há de unir os homens por um laço fraternal, isso é a palavra de Kardec, é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. O amor não é um Deus, nem um mortal, mas sim um grande demônio, ou seja, entre aspas, né? É um grande espírito, ou seja, é aquele sentimento nobre que faz com que a gente realmente faça coisas, cresça, seja melhor, né? Então é isso. Sócrates, a virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus aos que possuem. Isso aí é uma exceção que o Espiritismo faz. Olha só, Kardec diz, é quase a doutrina cristã sobre as graças, mas se a virtude é um dom de Deus, em favor, é um favor. E então, pode perguntar-se por que não é concedida a todos. E o Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude possui por seus esforços, resistências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. Aí daí que está o mérito. Por quê? Porque essas virtudes a gente vai adquirindo, vai amealhando. Daí é o nosso mérito, o nosso crescimento. Então, assim, a virtude não é só um dom de Deus. É um germe que Deus coloca na gente e a gente tem que desenvolver isso aí. Os talentos, né? Pois é. Então, assim, todos os homens, a partir da infância, fazem muito mais mal do que, bem. Isso é palavra de Sócrates. O que isso quer dizer? Essa sentença de Sócrates toca grave a questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da Terra. Ou seja, quando nós somos criados simples e ignorantes por Deus, enquanto espíritos, a gente vai evoluindo. Até que chega um momento que a gente começa a ter noção do bem e do mal. E começa só a fazer o mal mesmo, porque é mais fácil, né? Fazer o mal, né? Vai fazendo o mal. Então é nesse sentido que Sócrates vem falando. Só que depois vem o Espiritismo falando que a gente vai crescendo e a Terra vai ter uma destinação. A nossa Terra hoje é um planeta de provas e expiações. Está com vias de ser o quê? Um planeta de regeneração. Dizem que é lá para o ano de 2057. Mas isso não tem nada comprovado ainda, viu? Há sabedoria em não acreditar que sabes o que ignoras. Eu sei o que eu não sei. Você sabe o que você não sabe. Isso é sabedoria, segundo Sócrates. E olha só o que Kardec disse. Isso vai endereçado às pessoas que criticam aquilo que se desconhece e até mesmo os primeiros termos. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: tentemos primeiro torná-las, se for possível, mais honestas nas palavras. Se não o forem, não nos preocupemos com elas e não procuremos senão a verdade. Tratemos de instruirmos, mas não de nos injuriarmos. E também tem uma passagem de Sócrates que ele fala que tem muito mais virtude em sofrer uma injustiça do que fazer uma injustiça. Não que a gente tem que desejar sofrer uma injustiça, que se for comparar uma coisa entre outra, fazer uma injustiça e sofrer uma injustiça é melhor sofrer. Aí Jesus mais tarde veio e falou o quê? Se alguém pelejar contra você, oferecer a outra face. Dá a outra face.
Então, assim, são figuras de linguagem que mostram assim, que é muito que entre fazer o mal e receber o mal, é melhor receber o mal do que fazer o mal. Receber o mal é ruim? É. Pior ainda é fazer. Então, era nesse sentido que eles colocavam esses ensinamentos para todos nós. Bem, pessoal, eu peço desculpa às vezes pelos atropelos aí, pela correria, mas hoje nós falamos da segunda parte da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós falamos sobre as notícias históricas, que é aquele glossário que fala sobre termos que aparecem não só no Evangelho segundo o Espiritismo, mas nos evangelhos canônicos, né? A gente viu falar sobre os fariseus, saduceus, os nazarenos, sinagoga, publicanos, portageiros, né? Falando sobre isso aí, nessas notícias históricas. Relatamos breves palavras sobre isso e também falamos sobre Sócrates e Platão, os precursores da ideia cristã e do espiritismo. Então, veja só, como a gente estudou lá na introdução na parte 1, uma verdade, quando ela vai ser revelada, ela não vem assim de uma vez só e depois pronto, acabou. Não, ela é revelada aos poucos, vai passando o tempo, conforme o homem vai evoluindo, vai crescendo, aí ela vai sendo o quê? Vai aquele novelo que vai desfiando, vai tirando os véus, né? Aquela coisa toda. Diferente é quando aparece uma notícia, aí alguém dá essa notícia, ela às vezes causa um certo movimento, alguma coisa, depois some. Eu, uma vez num congresso, que eu fui, um congresso espírita mesmo, eu vi uma única pessoa falando que André Luiz era a quarta revelação. Né? Olha só que coisa. Depois eu nunca mais ouvi ninguém dizer. E eu estou falando isso aí, por favor, não vamos espalhar isso não, tá? Porque se assim, não tem nenhuma evidência. Porque nós tivemos Moisés com a primeira revelação, e ele já trouxe aquela ideia do Deus único, de fazer o bem, né, de ser obediente. Depois vem a segunda revelação com Cristo, que ele veio completar Moisés, e ele deu vários ensinamentos sobre isso. Ele combateu a hipocrisia, o paganismo, ele trouxe a lei de amor e de perdão, Jesus. Uhum. Depois a terceira revelação, que é o Espiritismo. Aí já vem complementar o que o Cristo já dizia há muito tempo. Veio explicar melhor sobre a reencarnação, a imortalidade da alma, veio explicar várias coisas. Aí me aparece essa pessoa falando que André Luiz é a quarta revelação. Como se André Luiz fosse o quê? Outra religião? Não, André Luiz ele é dentro do Espiritismo, ele faz parte da terceira revelação. Ele dá uma explicada melhor em revelações dos espíritos lá na época de Kardec e Leon Denis e tantos outros. Mas não é, viu, gente? Não existe quarta revelação. É só para dar um exemplo de que tem certas coisas que, quando é verdade, muitos outros começam a falar também, começam a revelar tal, e a coisa vai e evolui, entende? E é isso. É igual a experiência de quase morte. Eu estava vendo um documentário aqui agora há pouco e falava sobre a experiência de quase morte. Ela não é questão de religião, nada, é científico. É estudado pela ciência, e são vários ramos da ciência que estudam, não só a medicina, psicologia e tantos outros. E existe, é comprovado, certo? Então, assim, é uma verdade. Tem um método científico e todo, e tem vários pensadores que se debruçam sobre isso aí. Por quê? Porque tem coisas a ser ditas. Infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Foi muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado. A partir da próxima quarta-feira, a gente já vai entrar nas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, porque até então a gente estava só fazendo preparação. Então, a gente estudou sobre a folha de rosto, a estrutura, estudamos sobre o prefácio, estudamos sobre a introdução, parte 1, introdução, parte 2, que é esta aula aqui que a gente teve. Aí a gente já vai no capítulo 1, já, quarta-feira que vem. Eu não vim destruir a lei. Certo? Gostaria muito de contar com todos vocês, estar conosco. Quem ainda que tiver aqui que não segue, por gentileza, siga o canal Somos Espiritismo, para nos ajudar, para a gente continuar seguindo, né, alcançando pessoas, tá certo? E agora eu quero convidar a todos que se sentirem à vontade, fechar os olhos e vamos agradecer a Deus, aos bons amigos do mundo espiritual que estiveram aqui conosco, nos ajudando, nos intuindo, para que nós pudéssemos fazer esse estudo com essa harmonia, com essa plenitude, com toda essa ajuda, com os comentários dos nossos irmãos. Muito obrigado por tudo. Que nós possamos ter uma restante de semana abençoado, tranquilo. E que aqueles que não puderem estar aqui conosco hoje também recebam um pouquinho dessa luz, dessas bênçãos. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.
Então é isso, meus amigos. Eu agradeço mesmo de coração a todos, tá? Até quarta-feira que vem. E essa live, esse estudo está salvo no IGTV do canal Somos Espiritismo. Tchau.